Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é o que diz o ditado. Mas será que é verdade? Hoje a gente tem a honra de receber aqui um casal abençoado. Eu sou o William Santos e a gente vai iniciar mais um episódio do Baixada Podcast. Eu tô recebendo aqui um casal que tem sacudido a internet com uma mensagem verdadeira, de vida real, e que tem ajudado muitos casais a entender o propósito e a razão do casamento, que é uma instituição criada por Deus, mas que nos dias de hoje a gente se vê muito perdido dentro dessa missão que nós temos. Então eu tenho a honra de receber aqui na mesa do Baixada Podcast o casal Luiz Salusti e Lucy Santos. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. E antes de eu virar aqui, eu também preciso agradecer os nossos patrocinadores. Primeiro, nosso patrocinador master, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono dessa mesa, é o dono desse podcast, que aqui não se trata de riqueza, não se trata de fama, aqui se trata de um propósito. Então, nossa gratidão extrema ao nosso Senhor Jesus e ao nosso parceiro, a 8mm, Planejados 8mm, que é uma empresa muito séria, muito competente de móveis planejados, que tem toda a condição de realizar o teu sonho. Porque quando a gente está falando de móvel planejado, a gente não está falando de um móvel, né, comum. Uma coisa é você comprar um móvel nessas lojas aí. Loja, né? Qualquer loja. Não vou falar os nomes, mas uma coisa é você comprar um móvel nessas lojas aí. 24 vezes pra pagar. Isso, né? Quer pagar quanto, né? Um negócio desse. Outra coisa é um móvel planejado. Luiz e a Lucy são... Hoje eles moram na Barra da Tijuca, mas eles são nascido e criado na nossa cidade, São João de Meriti, aqui Baixada Fluminense. E o que eu vou falar agora, com certeza eles sabem disso. Pra gente que é da Baixada, muitas das vezes quando a gente pensava assim no móvel planejado, e tá muito longe, né? Como é que a gente vai ter isso? Nunca que vai conseguir, não é isso? Mas a Planejados 8mm, ela tem total condição de realizar teu sonho. O orçamento é grátis. Eles vão entregar um projeto 3D para você, bonitinho, sem compromisso algum. Então, se você quiser ajudar, não a 8mm, ajudar o Baixada Pod, liga para eles. Fala para eles, ó, cheguei pelo Baixada Pod e quero fazer um orçamento. Mas William, eu não sei como é que eu vou fazer, não tenho dinheiro. Faz o orçamento. É isso, faz o orçamento, não custa nada. E eu tenho certeza que o teu sonho vai ser realizado, porque a Planejado 8mm não fala de móveis, ela fala de sonhos. Tá bom? Recado entregue. Eu quero abrir para vocês se apresentarem para nossa audiência. Legal, William, prazer todo nosso, tá bom? Tá aqui. Realmente é um assunto que nós amamos, daquilo que nós fazemos, né? Onde Deus de verdade tem nos instituído, né? Como autoridade, né? Ele é que tem nos dado essa autoridade e a gente decidiu de fato fazer disso uma profissão e estamos aí para ajudar casais a desbloquearem os seus emocionais para ter um casamento que a gente chama um casamento tríplice, saudável, estruturado e próspero. Eita, a gente vai aprender desse mistério aí. E aí, Lucy? É um prazer, eu sou a Lucy. Prazer enorme estar aqui nesta tarde, abençoada pelo Senhor. E é isso, né? 30 anos de casado, a gente está aqui para ajudar as pessoas, os casamentos, a ser verdadeiramente próspero, saudável, porque o casamento é a instituição que Deus criou. Maravilha, maravilha. Bom, primeira coisa, então, que eu quero saber de vocês, são 30 anos de casamento? 30 anos. 30 anos. Vou fazer 31 anos mês que vem. Mês que vem não, esse mês que... Tá vendo? Dizem... Ganhou ponto, hein? Ganhou ponto. Se o homem esquece a data, né? Não, tá vendo? Aqui já é diferente. Dia 2 de dezembro, mês que vem, porque é semana que vem. Isso. Dia 2 de dezembro nós faremos 31 anos de casado. Maravilha. Mas e aí, como é que vocês se conheceram? Fala um pouquinho pra gente. Quem é que lembra a data, lembra o dia do primeiro beijo? Bom, a data eu não lembro, mas eu lembro que foi no pagode. Eita! Essas coisas eu não falo assim, não, né? Foi no pagode. Mas foi há 33 anos atrás, né? Eu era marinheiro na época e nós não éramos evangélicos. Na verdade, nem sonhávamos em ser evangélicos e servir a Deus. E foi no pagode.
Quantos anos? Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 21 anos. É isso? Mesma idade, a gente Mesma tem a idade, mesma idade. Legal, Nós tínhamos 21 anos, eu estava saindo já do quartel da Marinha, e aí eu era muito sem vergonha, muito mulherengo, e eu falei, essa daí vai ser mais uma que vai passar e pronto, mas que nada, ela era uma menina realmente, né, não sabia, mas era uma mulher de Deus para mim. E aí nós nos conhecemos e namoramos 1 ano, noivamos 1 ano, e eu falei, Tudo vambora. rápido. Tudo rápido. 1 ano de namoro, 1 ano de noivado. Juntamos as escovas de dente, né? A cara e a coragem e E vamos. nunca mais separaram aí, as até escovas de dente. Tem uma controvérsia, né? percursos, Porque né? tem dentro... 30 anos não são 30 dias, né? Isso. 30 anos não são 30 Verdade. dias. Mas nós chegamos a nos separar. Separamos, sim. Hoje, uma das coisas que nos faz trabalhar com casais é a nossa própria história, né, William? Porque com 2 anos de casado, eu prometi para mim mesmo que eu não seria como meu pai. Eu cresci vendo meu pai trair minha mãe. Meu pai tinha 4 amantes. E eu cresci vendo as 4 amantes do meu pai, minha mãe sofrendo muito. E eu falei, não, eu não vou ser como meu pai. Quando eu casar, eu vou ser fiel. Até que a oportunidade de trair apareceu. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu traí minha esposa. Eu era evangélico, imaturo, e aí traí, ficamos 9 meses separados. Né? Isso com quanto tempo de casado? 2 anos? 2 anos. 2 anos e uns quebrados. Ela grávida do nosso filho mais velho. E aí nós nos separamos. Eu era viciado em cocaína, bebida, só coisa ruim, né? E aí, dentro desse processo aí de 9 meses separado, eu decidi que eu precisava mudar a minha percepção de vida, de mundo, enfim. E aí fui até ela pedir perdão, ela me perdoou. Glória a Deus. Me perdoou e eu voltei a namorar minha esposa, voltei a ser o que eu não era durante 2 anos. E aí sim, nunca mais nos separamos. 1 ano depois nós nos convertemos, estamos juntos até... Maravilha, maravilha. Agora. Isso, do ponto de vista da vida real, eu acho que isso é, assim, extraordinário, porque é o que muitos casais passam, né? E muitas das vezes a pessoa acha que não tem mais jeito, né? A pessoa acha que aconteceu e que não tem como ser reparado, ser corrigido. E quando a gente tem exemplos nesse sentido, eu acho que é muito importante. Que vocês não falam de algo da boca para fora, não é isso? Vocês falam de algo que vocês viveram. É verdade. E assim, o que a gente mais encontra nas nossas mentorias, né, no nosso atendimento, é a dificuldade do perdão. E assim, a nossa própria história faz com que os nossos mentorados, eles começam a refletir. Porque quando eu decidi perdoá-lo da traição, é porque eu também vim de uma família disfuncional, os meus pais tinham se separado, e mesmo sem ser crente, sem conhecer a palavra, eu tinha no meu coração, na minha mente, que eu não queria ter um casamento quebrado, um casamento fracassado, né? Então, eu sempre sonhei ter uma família. Então, assim, foi essa decisão que estava na minha mente, no meu coração, e que foi possível perdoá-lo para ter uma família, né? E hoje, graças a Deus, nós temos uma família estruturada, nossos 2 filhos estão casados, muito bem casados, e estamos aí. Maravilha. Ensinando as pessoas a verdadeiramente a acreditar num casamento, acreditar que é possível ter um casamento feliz depois de uma traição. Lucy, você usou uma palavra que eu acho que vocês aqui são os especialistas, né? Pode falar aí que... Mas eu vou falar meus entendimentos que eu vejo, e vocês também não fiquem com receio de me contrariar, não, tá? Mas eu vou falar muitas... Fica tranquilo que isso aí faz parte do ofício de vocês. Faz parte. Porque você usou uma palavra que foi uma decisão, né? E eu vejo que o relacionamento em si, ele é uma decisão, né? Ele é uma decisão. E essa decisão precisa ser tomada, seja quando tá dando tudo certo, ou às vezes quando dá errado, né? Verdade. Não é só aquela questão de glamourizar, do sentimento, do conto de fadas. Não, é uma decisão. É uma decisão. Por quê? Porque o casamento não é a conexão do início, quando você vê, você se sente atraído, né? O casamento é realmente uma decisão, porque aquela conexão, aquela atração
ela vai se diminuindo ao longo do tempo, né? Ela vai se diminuindo. Então, assim, é a decisão mesmo, é escolher fazer dar certo todos os dias. Porque duas Exato. pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com personalidade diferente, com às vezes visões diferentes, fazer dar certo é realmente querer, né? Querer, É. desafiador, né? Porque assim, a gente passou a entender, nós temos 3 famílias. A primeira família é a sua com seus pais. Tá? A segunda família é a sua com a sua esposa e seus filhos. E a terceira família é você e sua esposa só. Então, os nossos pais, eles vão morrer, nossos filhos vão casar, e quem vai ficar? É só você e sua esposa. Então, o fator decisão, porque algumas pessoas hoje têm dificuldade de perdoar, né? Primeiro, perdão não é para quem merece. E isso é difícil das pessoas entenderem. Muito difícil. Perdão não é para quem merece. E quando você decide, né? A palavra decisão vem do vocabulário de decídio, que é eliminar uma opção, cortar, matar uma opção. Então, quando você decide matar a opção de não perdoar, você já decidiu que vai perdoar e você tem tudo para viver bem. Então, assim, hoje nós somos tão saudáveis que a gente não tem nenhum tipo de problema, nunca houve nenhum tipo de problema do adultério que eu cometi, do erro que eu cometi. Então, ela decidiu por quê? Era a oportunidade dela ter a família que ela não teve. Família disfuncional, então ela, não, vou consertar isso aqui. Então, algumas pessoas não conseguem entender isso, que dá para consertar aquilo que foi feito de errado. É claro que há um processo, né? Eu me arrependi. Não é fácil, Não, sim, não é fácil. não é fácil, né? Eu me arrependi e eu decidi mudar a minha percepção de mundo. Então não é só ela perdoar. Tem que haver como um acordo, um Mudança de arrependimento, comportamento, né? isso, mudança de comportamento, um arrependimento, mudança de comportamento e esse cortar, eliminar uma opção. E hoje, nós, com nossos filhos casados, nós estamos na terceira família, que é só nós dois, entendeu? Então, assim, quando as pessoas começam a entender isso, alguns dos nossos mentorados que têm sucesso no relacionamento, nós fazemos eles enxergarem o futuro. Entendeu? Tá. Então, se você não consegue se ver no futuro de uma forma mental, cognitiva, você não vai conseguir perdoar. Você vai ter dificuldade de dar continuidade. Por quê? Porque a sua mente vai ser sempre voltada para aquilo que aconteceu, para o erro que aconteceu, a traição que aconteceu, o xingamento que aconteceu, enfim, uma sequência de coisas. Mas quando você consegue enxergar o seu futuro, a gente enxergou o nosso futuro. Começa interno, né, primeiro. Aí, é interno. Totalmente interno. Começa interno. Cara, então, assim, você validou o que eu disse sobre decisão, né? Não, Fiquei isso meio, aí. ufa. Não, você tá certíssimo. Agora, bom, vocês se conheceram há 30 anos no pagode, ainda não eram evangélicos, passaram por um processo. E hoje vocês são pastores e mentores, né? De casais. E eu iniciei a nossa fala aqui, a gente falando de briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Que é um ditado Por que... isso não se mete. É um ditado que a gente ouve falar muito, né? Por aí, não dentro da igreja, mas é um ditado popular mesmo. Uhum. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não. E o trabalho de vocês é meter a colher. Meta a colher, te mete a E aí, colher. como é que é isso? Mexe, é tudo. Tá lá no fundo. Porque assim, hoje, vou falar primeiro como mentores, né, de casais. Nós nos formamos, né, fizemos curso, nos aperfeiçoamos. Os cursos que nós fizemos é totalmente voltado para o emocional, entendeu? Por quê? Nós descobrimos que dentro das nossas igrejas, até quando nós éramos pastores, presidente de uma instituição evangélica, nós descobrimos, William, que as pessoas elas se amavam, Certo. elas tinham uma conexão sexual muito boa, mas elas, de uma certa forma, cognitivamente, elas eram muito bloqueadas. Então, uma vez entrou uma pessoa no meu gabinete e falou assim: pastor, vamos separar. Eu falei, tudo bem. Ela falou, mas como assim tudo bem? Eu falei, você já chegou aqui decidida, você vai separar? Eu vou. Eu falei, então, tudo bem, vai lá, pode ir. Ah, o senhor não vai falar nada? Eu falei, mas eu vou falar o quê? Se você, de uma certa forma, já decidiu. Então, aí eu meti a colher. Entendeu? Eu falei, não, o que acontece com o teu casamento é assim, seu marido é assim, 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 você é assim, 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 e vocês precisam mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
E aí, dentro desse conceito, né, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não, o mentor mete a colher. Entendeu? E hoje eles estão casados até hoje, criaram os filhos dele e não se separaram. Maravilha. Então, se você entender isso, não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não dá certo. Uma das coisas que nós pedimos, né, para os nossos mentorados, quando eles entram em contato, é a permissão. Se permitam deixar a gente entrar na vida de vocês. Porque senão... Sem reservas. Sem reservas, William, sem reserva. Porque não tem como... existem casais, a gente tem mentorados aqui, a gente não tá... A nossa mentoria é muito segura, né? Um ambiente seguro, enfim. Sem exposição. Sem exposição, isso, obrigado. Mas, então, ninguém sabe, né? Só ele, quando vê, sabe que a gente vai estar falando dele, obviamente. Porque existem casais com 18 anos de casamento e que a gente fala para eles uma coisa que ele fala assim, cara, como é que eu nunca vi isso antes? Porque quem tá de fora e quem estuda e quem só faz isso, consegue enxergar. Então, a mentoria, eu sempre falo que mentoria é diferente de terapia. O nosso trabalho não é terapia de casal. Você não vai... legal você explicar isso aí. Isso aí é interessante. Essa diferença aí, mentoria e terapia do trabalho de vocês. As pessoas pensam, porque terapia é o seguinte, você vai lá na terapia e você fala, fica os dois sentados, né? E falando, e um mistério de acusação, e pereré, um acusando o outro. O bicho pega ali, o pau quebra ali e tal. Gente, não, vocês têm que fazer isso, tem que ter cuidado. Então, a linguagem da terapia, e os terapeutas, que ela é terapeuta, né? Mas eu não sou terapeuta, mas a linguagem do terapeuta é diferente. As ferramentas da terapia é diferente. A mentoria, não. A mentoria tem 2 pontos muito principais que é necessário as pessoas entenderem. Primeiro, a vida. Eu não ensino aquilo que eu nunca vivi. Entendeu? Boa. Eu não ensino aquilo que eu acho que é. A gente não apresenta um casamento perfeito, né? Isso aí. A gente apresenta um casamento saudável, um casamento real, com todas as dificuldades, os problemas, pode sim dar certo. E a diferença da mentoria é que nós pegamos na mão dos nossos mentorados e levamos ele para onde eles têm que estar. Então não é simplesmente te dar uma orientação. Não. Daí a necessidade da permissão, né? Isso aí, William. Isso aí. Porque se eles Senão não funciona. Não funciona. Não funciona. A gente fala para eles que não tem mágica. É método. Então, se seguir o método, e consegue verdadeiramente ter um casamento saudável, um casamento feliz e um casamento próspero. Agora, é difícil? Rapaz, é difícil demais. É muito difícil. Porque você tem uma mentalidade, né? E provavelmente alguns que estão me ouvindo agora tem uma mentalidade de anos. Você está há anos vivendo aquela coisa ali. Ó. Né? Um padrão mental há anos. Aí chega um camarada, chega um casal e fala pra você, tá tudo errado o jeito que você tá fazendo. É complicado, entendeu? Então, assim, é muito difícil. O nosso cérebro, eu creio que vocês têm esse entendimento, o nosso cérebro não sabe o que é real ou imaginário. Então, ele acredita na verdade que você fala. Eu falava com um mentorado ontem, né? Que tá muito nítido a época hoje, ou é narcisista ou é TDAH. Eu sou meio... Tá em moda, né? Sabe? Eu sou meio... A gente falava disso chegando aqui no estúdio, Olha, minha esposa. Hoje Filha, eu boto o pé no freio sobre isso e confronto. Porque agora, não, eu sou TDAH. Nós tivemos uma mentorada, né? A gente ia dar uma bronca nela, mas você não fez. Não, mas a minha TDAH... Ela usava o TDAH como muleta. Para se esconder, para não fazer o que tinha que fazer. A minha TDAH, não, você não tem TDAH nenhum, você tem que fazer isso. E quando ela fazia... muito nessa vibe. Ou então, narcisista. Aí um mentorado ontem falou, não, porque eu acho que eu sou narcisista. Eu falei, rapaz, você tem noção do que é narcisista? Você sabe o que é um homem narcisista? Uma esposa narcisista? Não, porque eu estou estudando sobre narcisismo. Está estudando para quê? Isso vai te melhorar em quê? Porque as pessoas, na verdade, elas não têm o fundamento do que é um narcisista. Nada, então, nada. Elas estão se julgando. Nem do TDAH tem. Que tirar do narcisista. Nada. Não é que eu falei assim, cara, acho que eu também tenho TDAH, sabe? Porque não é possível. Não, tem que arrumar uma coisa pra tu de muleta, né? Uma muleta. Quando eu comentei com vocês que a gente tava falando sobre isso, a gente caminhando aqui pra chegar no estúdio, aí eu tive que voltar ao carro, aí minha esposa ficou me aguardando, aí quando eu cheguei, ela falou comigo, acabou de passar aqui 2 mulheres conversando, e uma virando pra outra falando assim, isso aí não é TDAH nada, isso aí é modinha, né? Mas, assim, eu acho que confirma isso que a gente tá falando aqui.
a gente não tá negando a existência do Sim, TDAH. de forma A gente não tá negando a existência de um perfil narcisista. De forma De nenhuma. forma alguma. Porém, o que a gente vê hoje Transtornos sérios, são né? isso aí, são transtornos sérios. sérios. Justamente para as pessoas ficarem simplesmente assim, pegando, se auto-intitulando. Eu sou narcisista porque eu li, eu sou TDAH porque eu li, acho que eu tenho, né? Não funciona dessa forma. Pô, eu achei bem legal, Luiz, você trazer essa diferença da terapia para a mentoria, porque talvez você que está nos ouvindo, você está passando por algo no teu casamento e você está pensando em buscar uma terapia que é útil também, tem todo o seu valor, tem todo o seu valor, Óbvio. mas talvez você nem saiba que existe a opção da mentoria, que eu acho que já ainda não é tão popular assim a mentoria, né? No sentido real dela. Isso, e principalmente para casais. Principalmente para casais. Porque hoje, para casais, fala-se muito de terapia de casal. Exato. Então, tem curso de terapia de casal, tem algumas igrejas, né? O Casado para Sempre, enfim. E nós decidimos não é ir contra o sistema, nada disso. Nós decidimos, é algo que Deus nos deu, entendeu? Então, a nossa formação e aquilo que a gente aplicou na nossa própria vida, sabe? E baseado na Bíblia, eu tenho um texto, posso falar aqui? Claro. Tem um texto que a gente usa muito nas nossas palestras, que a gente dá palestra também para casais, sobre Adão e Eva. Que assim, aonde Adão e Eva estavam, que eles não perceberam que um dos filhos tinha um problema emocional. Porque o problema de Caim não matou Abel porque Abel pegou um dinheiro e não pagou, porque tomou a namorada, entendeu? Porque teve um problema dentro de casa. Não, Caim matou Abel por um problema emocional, inveja. Entendeu? Certo. E Deus poderia aniquilar tudo aquilo. Deus poderia resolver aquilo ali. Quando nós começamos a trabalhar com casais, foi baseado nisso. Deus poderia resolver de que forma? Ele poderia chamar Adão e Eva e falar: um dos filhos de vocês está com problema. Vocês precisam cuidar mais de Caim. Porque eu não recebi a oferta dele, recebi a do outro filho, e ele está com um coração estranho. Deus não fez isso. Deus poderia pegar Abel, tirar Abel dali. Abel, vem cá. Na nossa linguagem, né? Mete o pé, porque Caim tá armando para contra você e vai te matar. Deus também não fez. A única coisa que Deus fez, William, chamar Caim e falar: filhão, por que teu coração tá assim? O que tá acontecendo? Olha só, o pecado tá à porta. Cabe a você dominá-lo. E Caim não dominou. Entendeu? Caim decidiu fazer o que ele planejou. Então era um problema emocional. Então hoje, dentro do casamento, é isso que acontece. Qual é a diferença da mentoria? A mentoria, nós desbloqueamos esse emocional. Nós usamos ferramentas cognitivas através da PNL, entendeu? Da psicanálise, para desbloquear a mente, para fazer você enxergar o que você tem que enxergar de vida de fato. E aí a gente pega na sua... Porque a diferença da terapia é igual o coach. Eu sou formado em coach. Então, eu dou palestra para a empresa, para ativar os caras, bater meta, legal. Eu falo o que tem que fazer, ok? Eu posso te ensinar a fazer R$1 milhão. Pastor Luiz, mas você já fez R$1 milhão? Não, mas eu sei o caminho. Tem as ferramentas. Entendeu? Eu tenho as ferramentas. Agora, o mentor é diferente. O mentor, ele já viveu. O mentor, ele já passou. O coaching, ele pode te ensinar como subir o Everest. Ele tem todas as ferramentas para subir. Mesmo que ele nunca tenha subido. Mesmo que ele nunca tenha subido. O mentor, não. O mentor, ele subiu, ele sabe o caminho, ele sabe os atalhos, ele sabe por onde vai. Casamento é assim. Então, para sustentar um casamento hoje, e nós, como pastores, eu sempre quis ser empresário, né? Eu falo isso, cara, eu quero ser empresário. Eu quero ser dono de negócio. E aí eu falei 3 vezes, cara. Nós tínhamos uma distribuidora de refeições em São João de Meriti. Nós vendíamos 100, 130 comidas por dia, cara. Segunda a sexta. Caramba. Cara, a gente fazia muita grana, entendeu? A gente tinha carro, Rapaz, e faliu. Faliu vendendo comida, entendeu? E tudo que eu meti a mão para fazer como empresário, deu errado. Eu falei 3 vezes. Até que eu decidi que eu não nasci para ser empresário, mas eu nasci para ser mentor. Eu nasci para ser... mas hoje você é pastor, mas não é pastor de igreja. Talvez hoje nós pastoreamos muito mais do que quando nós pastoreamos. No sentido de tratar no tete a tete, né? Isso. Se você conseguir, se a gente conseguir restaurar uma família, a gente restaura uma geração.
a gente curar homens e mulheres, a gente cura os filhos. Sim, A muda gente uma cura uma história, igreja. pô. Muda uma A gente história. cura uma igreja sarada. As famílias são saradas, né? Por quê? Porque tudo começa com pai e com mãe. Os Exato. nossos primeiros bloqueios emocionais são os nossos pais que colocam em nós. Tudo que a gente aprende com eles. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Uhum. E a gente aprende com eles. Então, muitos traumas, né? A gente pega muitos casamentos, muitos homens e mulheres que traz esses traumas para dentro do casamento e eles não conseguem como resolver. E a gente entra aí, que a gente faz com que eles tenham a consciência, a clareza, o porquê que eles estão repetindo os padrões dos pais, mesmo eles não querendo repetir, eles acabam repetindo. Ajuda a E eles enxergar, né? não sabem como resolver aquilo ali. Aí entra a Luiz e a Lucy. Com a colherzona. A mesona sacudindo. mexe, traz clareza, ó. Ser Você tá fazendo forte. isso, por isso. E aí, graças a Deus, eles conseguem restaurar verdadeiramente, curar o interior primeiro, porque você não consegue restaurar o casamento se você não se restaurar, porque Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas, E cura pessoas pessoas, restauradas. pessoas curadas e pessoas restauradas restauram o casamento, o relacionamento. Maravilha, maravilha. Deixa, a gente, a gente estava conhecendo um pouquinho sobre vocês, vou virar agora, que aqui agora vai virar uma consulta, né? Quase que é consulta que chama? Não. É É uma sessão, vai virar uma sessão de mentoria. A minha esposa está aqui, Dona Thaís está aqui nos ouvindo, e a gente vai fazer quase que uma sessão. Brincadeiras à parte, mas vai ser uma sessão para você que está nos assistindo. E antes da gente virar para essa fase aqui do podcast, eu preciso te pedir, você que está nos acompanhando aí, né? Consumindo um conteúdo desse, aqui com esse casal extraordinário, Luiz e a Lucy, você não vai ter coragem de não se inscrever no nosso canal? Não tem. Você vai ter coragem de não nos seguir no Instagram? Não pode. Não é possível, não é possível. Tá pecando. Então, ó, YouTube, @baixadapod.ofc, e a mesma coisa também para o Instagram. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. A galera às vezes esquece de ir no YouTube, né? O Instagram é mais fácil, mas o YouTube, pra gente que é podcast, então, ele é super importante. Então, segue, se você tá assistindo a gente, já clica aí para se inscrever, ativa o sininho, vai no Instagram, segue o nosso perfil. Vou abrir logo para vocês deixar o arroba de vocês também. Pode deixar aí. Legal, se quiser seguir a gente, tá bom? É Luiz Salusti, é isso mesmo, Luiz Salusti, @LuizSalusti, facinho, tá bom? Vai lá no nosso Instagram, nosso YouTube tá parado por enquanto, tá? Mas nosso Instagram tá lá, Luiz Salusti, você vai ter bastante conteúdo para você desbloquear a sua vida, o seu casamento e, tá querida? Lucy.mentora. Só me Tá. clicar lá que, ó, eu te aceito aí, a gente vai enviando conteúdo aí para sua vida. Me segue que eu sigo vocês. Maravilha, maravilha. Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa sessão. Bom, ó, vocês já aprenderam, terapia é diferente de mentoria, tá? E eu vou frisar isso aqui de novo, porque talvez você já fez terapia e falou assim, não deu certo. Corre pra mentoria, cara. Porque é alguém que você vai dar autoridade, né? A gente falou sobre isso, você vai dar permissão para meter a colher, mas no bom sentido, de te pegar pela mão e falar assim, ó, tem que botar o pé aqui. Mas não é você falar, não, é aqui. Isso aí. Né? E aí você vai seguindo os passos bonitinho ali e você vai ver que é diferente. É como o Luiz falou, não invalida a terapia, é uma outra ferramenta diferente. E assim, só para completar também o que você está falando, nós recebemos algumas pessoas de terapia. Imagino. Né? Bastante. Nós recebemos algumas pessoas de terapia. Nós temos também psicólogas. Nós temos psicólogo, nós temos nutricionista na nossa grade de mentorados, né? A gente chama mentorados. Então, tem alguns que vieram porque não é que a terapia é ruim. Exato, entendeu? Eu quero deixar isso bem claro aqui, gente. Os terapeutas que estão nos ouvindo, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua base, e a gente respeita muito. Por exemplo, nós temos um mentorado, um casal de mentorado, que nós até, né, analisando a percepção de mundo dele, nós pensamos em falar com ele, ó, procura
uma terapeuta. Isso, né? Mas aí nós analisamos e entendemos que não, que ele estava numa outra... Vocês iam conseguir ajudar. Conseguimos, Porque a gente tem essa percepção, né? Quando eles precisam de buscar um psiquiatra, uma Isso. psicóloga, a gente tem essa percepção mesmo e indica mesmo quando eles estão realmente precisando, porque às vezes precisa, né? Exato, exato. Eu atendi um rapaz que ele falou comigo o seguinte: olha, eu já fiz curso de fulano, curso de ciclano, curso de bertano, fez até alguns cursos que eu já tinha feito, né? Alguns cursos que eu havia feito. E aí ele falou assim, pô, mas... Eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Falei assim mesmo pra ele. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu não sirvo, não. Se você fez tudo isso aí e a sua vida não mudou, seu casamento não mudou, querido, desculpa. O problema não está em nada disso que você absorveu. O problema está em você. E você vai gastar dinheiro, falei pra ele, você vai investir dinheiro conosco e não vai adiantar de nada. Se você não quiser mudar, né? Não adianta. É até contraditório, né? A pessoa tá buscando, mas pelo resultado você já identifica que, na verdade, ela não quer. Não quer, não De é. coração mesmo, ela não Não quer. quer. É porque as pessoas geralmente querem mudança, mas não querem mudar. Porque para você obter uma mudança, você precisa mudar. E se você não mudar, você não Sabe vai a diferença de mudança para mudar? Traga pra gente, joga agora, joga agora. É vocês que falam. Eu tô aqui só pra levantar a bola pra vocês. Mas vai fazer. Vamos lá. Então, a diferença de mudança para mudar é porque mudança todo mundo quer. A grande maioria das pessoas querem mudança. É verdade. Eu costumo usar um versículo bíblico, né, de Jesus, quando ele está entrando em Jericó e o cego está lá. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Aí o Cláudio Duarte, né, até brinca, pô, o cara pergunta, que queres que eu te faça? Pô, quero uma bengala, um cão-guia? Não, né? Mas a pergunta de Jesus é porque ele queria mudar. Mas para ter mudança, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele fala, eu quero ver, Jesus, então veja. Porque voltar a enxergar requer responsabilidade. Tu vai ter que sair da beira do caminho, tu vai ter que parar de pedir esmola. Voltar a enxergar não é só a mudança, não é só mudar, é realmente a mudança. Porque mudar é externo, mudança é interna. É interno. Boa. Então, quando eu decido, não, eu não quero só mudança, eu quero realmente mudar a minha história de vida. Aí é interno. Aí tem que tirar todas aquelas mazelas que você tem, entendeu? Que o cego tinha que fazer o quê? Tinha que sair da beira do caminho, tinha que parar de pedir esmola, entendeu? Tinha que assumir responsabilidade. Uma coisa é você tá cego e você não muda aquilo que você não sabe. Outra coisa é quando você passa a ver tudo. Aí, mano. A responsabilidade aumenta, né? Total, na verdade. Total. É aquela história do... Enquanto você não tem a consciência, né? Você é tido por inocente. Uhum. Depois que você passa a conhecer aquilo ali, você passa a ser responsável. É isso aí. É isso aí. Responsável. Bom, o que hoje... Vamos entrar nas perguntinhas. Já que a Lucy falou, vamos entrar nas perguntinhas. O que mais destrói o casamento hoje, na visão de vocês? Comunicação. Comunicação? A falta da comunicação. A falta da comunicação. Ou a comunicação errada. Isso é muito interessante. Eu vou aproveitar, vou jogar um exemplo meu aqui, né? Meu. Eu não sei se isso se repete, tá? Abre teu coração. Mas isso que eu vou falar, eu já falei com ela. A gente brigava muito no nosso início de casamento, dentro desse tema da comunicação, tá? Que vocês levantaram. Porque eu entendia o jeito dela falar como se ela já estivesse brigando. Mas não era. Mas só depois que eu fui entender isso, aí eu botei na minha cabeça assim, não, ela não tá brigando. E aí eu comecei a lutar contra aquilo ali, porque quando eu recebo uma mensagem que pra mim, por N motivos, soa como agressiva, eu travo. Ponto. E aquilo ali gerava desdobramentos. Aí eu parei pra pensar, porque assim, às vezes acontecia dela falar algo, aquilo me chateava, mas daqui a pouco ela vinha falar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, cara, que não é possível, essa mulher tá doida, cara. Tá doida. Acabou de me dar aqui na cabeça e agora... E aí eu virei uma chavezinha assim e aí diminuiu muito, né? Que a gente não briga mais não, mas diminuiu muito. E aí eu queria saber de vocês se é normal, se isso é recorrente, dentro desse tema da comunicação. O que mais aí? Então, quer falar? Não, pode falar. Então, comunicação não é o que o outro fala, é o que você entende.
Exato. Entendeu? Então, o porquê as guerras no casamento, um dos maiores problemas, tá, da atualidade são alguns. A gente tem uns 5, mas o maior é a comunicação errada, a falta que nós chamamos de diálogo assertivo. Eu não sei quem foi o William e como o William foi criado, Exato. mas alguma coisa do William, aí eu estou citando o seu exemplo, alguma coisa do William fez com que ele travasse quando ele recebesse esse tipo de Essa comunicação, mensagem, essa né? mensagem. Então, trava você. Para ela, isso é totalmente normal. Para ela é de boa. Para ela, ela tá falando tranquilo. Entendeu? Então, quando você... teve uma vez que uma pessoa virou pra gente e falou assim, cara, vocês são perfeitos. Eu falei, opa, peraí. Tira isso da tua cabeça. Vocês não brigam. Eu falei, como? Querida, lá em casa o pau quebra, né? Essa linguagem que eu uso. Só que nós aprendemos a brigar. Entendeu? A comunicação é... Tem como aprender a brigar? Tem. Vem pra mentoria que eu te Não corta minha sessão, não. Tem sim. Através da comunicação, do diálogo assertivo. O que é um diálogo assertivo? Aqui é algo legal que a gente ensina na nossa mentoria. A gente está dando aqui bem tranquilo essa parte. O diálogo assertivo começa quando você concorda com o outro. Então, exemplo. A tua esposa fala algo que você discorda completamente. Você discorda. E na tua cabeça ela tá até errada. Tá? Ela tá erradíssima. Só que você não confronta. Você começa dizendo para ela o seguinte: tu tem razão. Rapaz, é verdade. Nossa, não havia pensado dessa forma. Isso acontece o que no cérebro? O cérebro, eu costumo dizer que o cérebro ele cola as placas. E quando você faz isso com ela, o cérebro descola. Ela fala assim, não, ele não tá concordando comigo. Entendeu? Ela baixa a guarda. Ela baixa a guarda. Ele não tá concordando comigo. Aí você vai e concorda, e continua concordando. Por mais... pastor, Luiz, isso aí é mentira. Não, isso é estratégia. Diálogo assertivo. Você concorda com ela a um ponto que ela vai realmente se sentir que tá certa. Aí você, depois de concordar durante um período, você traz a sua tese. Quando você traz a sua tese, que na sua cabeça é a certa, você já desarmou a sua esposa. E o contrário é verdadeiro. Ok? Legal, você já desarmou. legal. Você já desarmou. Então, o diálogo assertivo... Agora, o que acontece com o casal? Ela traz algo. Você não concorda. Já rebate na hora. Isso Na hora. Tu tá errada. Mas não é assim. Entendeu? Então, o diálogo assertivo, a comunicação é você medir o casamento pela régua dos dois. E não pela sua própria régua. Então, quando eu meço o casamento pela minha própria régua, acabou. Aí eu tenho razão, é eu que sou. Por mais que eu tenha razão, o diálogo assertivo, a comunicação, ela começa nesse ponto. Quando você dá razão ao outro e depois que você dá razão, o contrário é verdadeiro. Depois que você dá razão, experimenta isso vocês dois. Quando começar, dá razão. Tá fazendo a estratégia. É isso, entendeu? Dá razão. O cérebro... Meu sonho é ela me dar razão. Se ela realizar esse sonho, eu vou te ligar. Brincadeira. Dá certo. Agora, por que as pessoas não fazem fora da mentoria? Porque elas não acreditam que isso funciona. Exato. Entendeu? É porque é difícil, né, cara? É difícil, porque eu imagino que no primeiro primeiro olhar, você parece que tá perdendo. Isso! E ninguém quer perder. Muito bom isso aí, é isso aí. No casamento, ninguém quer perder. O orgulho fica onde, né? Isso. É legal a percepção que você teve quando ela falava e depois ela vinha como se nada tivesse acontecido, é porque é percepção de mundo diferente. Vocês são duas pessoas diferentes. Já fizeram perfil comportamental? Já fizeram isso? Não. Linguagem do amor? Linguagem do amor? Não. Não? Ela pesquisa uns negócios aí na internet. Eu nunca... Ela já fez, aí falou que eu sou... que eles têm que vir pra mentoria. Aí ela falou que eu sou alguma coisa, eu nem lembro, mas ela falou que eu sou reumático. Aí ela fala umas coisas, ela me dá um diagnóstico, ela me dá um diagnóstico desse aí. Então, por exemplo, na nossa mentoria, a gente ensina sobre a linguagem do amor, que não é moda, porque as pessoas pensam que é moda. Você vai na internet, você vai jogar lá, linguagem do amor, vai aparecer uma opção de coisa. Só que nós temos uma metodologia para ensinar a você a descobrir a sua linguagem do amor, isso está dentro da comunicação. Tá? Show de bola. Para você descobrir a sua linguagem do amor e descobrir a linguagem do amor do seu cônjuge. Aí, quando você descobre a linguagem do amor, você fica mais fácil. Atua
baseado naquilo ali. Então, por exemplo, só que a linguagem do amor, ao longo do tempo, ela vai mudando. E as pessoas não sabem. Então, por exemplo, final de semana nós participamos de um evento onde nós sentamos para aprender, né? Ficamos sentadinhos lá para aprender, porque nós fazemos isso também, né? A Uhum. gente tem bastante curso, mas nunca é demais você aprender. Então, ficamos 3 dias imergidos. Uma imersão muito boa, top. E aí, lá na imersão, eu fiz o teste da linguagem do amor de novo, e a minha mudou. E eu não sabia, porque a minha linguagem do amor é palavra de afirmação e toque físico. Então, e ela, sabendo que a minha linguagem do amor é palavra de afirmação, às vezes ela não usava a palavra de afirmação. E aí, O que seria a palavra de afirmação? por exemplo, se elogio e te colocar para cima. Exemplo que eu vou dar nosso, tá? Aconteceu uma vez que eu tinha algo para tratar com uma pessoa e eu falei para ela assim, eu falei, pô, vou chegar para essa pessoa, vou falar, não, falei assim, já pensou se essa pessoa vira para mim e fala assim, olha, não, pastor, eu vou fazer assim, 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 assim. Eu falando com ela, viajando no meu futuro. Aham. Ela virou para mim e falou assim, tá maluco? Joguei lá embaixo. Tu acha que ele Palavra de negação. Tu acha que ele vai fazer isso? Não vai fazer isso, Entendi. não vai dar certo, não. E aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Deixa eu viajar, deixa eu sonhar, deixa eu pensar. Ela, ai, desculpa, desculpa. Então, eu tô falando de pouco tempo agora, né? Alguns meses atrás. Então, até hoje a gente tem esse cuidado. Só que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Então, eu não gostava de ficar em casa. Tem uma coisa, eu gosto de shopping, eu gosto de praia, entendeu? Eu gosto de rua. Ele gosta de movimento. Eu gosto de movimento. Nós morávamos em Queimados e morávamos ali num bairro que é mato, né? Mato de um lado, mato do outro, e 3 casas, depois mato, 3 casas e mato. O barulho do grilo, o galo cantando. Cara, eu não gosto disso, não. Eu gosto de buzina. Agitação. Eu gosto de buzina, agitação, metrópole, bebê, bebê, bebê. Eu gosto disso. Né? Tanto que onde eu moro é, né, totalmente isso. Mas ela não, ela gosta de ficar em casa. Quer ir pro campo. Quer ir pro campo. Aí o que acontece? Para eu entender e agradá-la, eu sempre estava fazendo tempo de qualidade para ela, porque o dela é tempo de qualidade de serviço. Cara, aí uma semana atrás eu fui fazer a linguagem do amor, minha linguagem do amor mudou. Se Agora adequando a ela. totalmente. Minha linguagem do amor hoje é tempo de qualidade. E eu comecei a refletir na minha vida o tempo de qualidade. Eu falei, cara, é exatamente isso. Eu não gosto de sair sem ela. Entendeu? Não é dependência emocional, não. Aham. Porque eu tenho a minha solitude, eu saio sozinho, eu não tenho isso. Mas eu gosto de estar com ela, eu gosto de estar em casa. Cara, eu gosto. Algo que você não sentia por estar em casa, né? Eu não sentia esse prazer. Não. Agora eu vejo até filme, cara. Coisa que pra mim era dificílimo, entendeu? Mas mudou. E a palavra de afirmação, na verdade, ficou em segundo. E o toque físico, que era o segundo, ficou em terceiro. Porque eu gosto de tocar, entendeu? Aham. Eu cheguei, né? A gente tá se conhecendo agora, eu apertei a mão e tal. Mas na hora de ir embora, eu vou te dar um abraço, vou dar um abraço na tua esposa. Eu gosto disso. Eu Aham, gosto de aham. toque. Então a linguagem de amor vai mudando. Quando você descobre isso dentro do casamento, que tá dentro da comunicação, mano, Aí voa. voa. Boa. Não tem como dar errado. Vocês falaram que são 5. Só pra gente fechar esse tópico. Comunicação tem mais 4. Mais 2 só pra citar, sem a gente adentrar neles, mas só pra citar. Então, o primeiro grande problema, comunicação. Comunicação. Que é, no caso, o que atrapalha o casamento. Isso, que atrapalha o casamento. Primeiro, comunicação. Depois é a vida sexual. Vida sexual. Que a vida sexual eu vou dar um adendo, que é a pornografia. Boa. Entendeu? A pornografia tá destruindo relacionamento. Hoje em dia o acesso tá muito fácil. Eu vou te falar, William, dentro das igrejas. Não, imagino. Entendeu? Dentro das igrejas. A pornografia tá destruindo a vida íntima do casal. Agora, deixa eu fazer um adendo aqui de algo que às vezes, que eu acho até que ultimamente tem sido falado com mais frequência dentro do tema de pornografia, que sempre foi um tema que pega muitos homens, mas vocês percebem também um aumento também do lado feminino? Sim. Né? Sim. Porque é algo que eu tenho percebido muito. Tem. E nós tivemos mentorados que um problema no casamento, quase se separando, e por questões sexuais. Né? Eles brigavam por sexo, para fazer. A mulher queria fazer, tipo assim, todo dia, toda hora.
Igual 3 vezes, igual remédio. 3 vezes ao dia. E o marido não, né? O marido, não tô aguentando isso não. E aí nos contratou, não foi, amor? Foi. E nós fomos tratar. A primeira coisa que eu perguntei pra ela, eu falei, você consome pornografia? Ela, muito. Muito. Então, assim, nós ensinamos, que pode falar abertamente? Pode, claro. Abertamente dentro de um contexto. Sim, sim. Mas, por exemplo, a vida sexual, o sexo no casamento é no mínimo 3 vezes por semana. O casal tem que fazer sexo 3 vezes por semana. Pela sua cara, eu já vi que você está fora desse contexto. Tudo bem. Mas, ó, o normal, saudável, é 3 vezes por semana. É o normal, é o saudável. É o mínimo, né? É o mínimo, tá? É o mínimo, né? É o mínimo, É o mínimo, né? O recado aí tá dado. O recado tá dado. Só pra ver se eu tô ouvindo. O recado tá dado. Então, assim, o casal que não tá dentro desse padrão tem algum tipo de problema. Tá. Entendeu? Isso não é o Luiz e a Lucy que inventou, não. Isso é neurologicamente falando, tá? Nós estamos agora aí, nós vamos fazer um curso de sexólogo também, vamos nos formar Legal. em sexologia cristã. Então, assim, o casal que tá fora disso, fora desse padrão, tá com um problema. Ou faz demais e toda falta, todo o excesso esconde uma falta, entendeu? Ou faz de menos porque tem algum problema disfuncional. Mas a pornografia tem diminuído a parte sexual do casal, a intimidade, entendeu? E tem construído coisas que nunca existiu dentro do sexo. Sexo saudável. Saudável, entendeu? Então, a pornografia tem, de fato, destruído relacionamentos, sabe? Porque a pornografia ela tem 5 estágios. Posso falar aqui rapidamente? Pode. Então, o primeiro estágio da pornografia é o vício incontrolável e, além de pecado, isso aqui é legal falar, que uma das coisas que as pessoas não conseguem entender é que a pornografia, além do pecado, ela é cognitiva. E as pessoas não entendem isso. Acham que é só safadeza. Então, por que nós falamos com bastante propriedade sobre isso? Porque eu fui viciado em pornografia. Viciado, eu conheci pornografia com 6 anos de idade. Nossa. Meu irmão era um promíscuo, entendeu? Então, com 6 anos de idade, eu conheci pornografia. A minha adolescência, juventude, foi consumindo pornografia. Mas, assim, algo terrível. Terrível. Eu era apaixonado pela pornografia. Aí eu caso. Eu penso o quê? Eu casei. Pra replicar. Não tem por que ter pornografia. Eu casei, na minha Tá. cabeça. Só que todas as vezes que eu tinha um problema emocional, eu Recorria. recorria à pornografia. Todas as vezes que eu tinha uma falta, todas as vezes que eu tinha alguma coisa ruim, pornografia. Aí eu me converto. O Jesus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas, né? Levou o vício também da pornografia. Levou tudo, rapaz. Aí vai pra prática. Primeiro problema emocional, pornografia. Até que um dia, né, muitos anos atrás, eu cheguei pra ela e falei, eu tenho um problema sério. Ela não me traiu de novo não, né? Porque nós já éramos evangélicos, eu já era líder, né? E aí eu falei, não, eu tenho um problema de pornografia. Ela, o quê? Eu falei, Só que eu comecei a estudar como me livrar. O que acontece hoje com as esposas? A grande maioria que a gente atende. Elas se sentem menosprezadas, elas não entendem que é um problema emocional do marido, cognitivo, elas acham que é só pecado, sem vergonha, safado, miserável, está me trocando, né? E foi tudo que ela fez ao contrário. Então ela entendeu, ela me ajudou, entendeu? Então esse é o companheirismo. A nossa vida sexual passou a ser uma vida sexual saudável, entendeu? Porque não era. Agora é legal, Luiz, assim, desculpa te cortar. Não, só se deixar também eu fico aqui. Não, só é legal porque, assim, você mais uma vez trazendo uma situação real, e aí deixa eu só mapear o que, pra galera entender e pra aquela pessoa que tá passando pelo mesmo problema, ela conseguir colocar em prática, né? Aquilo que a gente tá trocando aqui. A Lucy só pôde te ajudar primeiro porque você contou. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. O segundo ponto é que eu imagino, se eu estiver errado você me corrige, que você conta, ela tem uma reação correta, né, dentro ali de como tratar, mas não muda da noite pro dia. Não muda da noite pro dia. Então, é esse ponto que eu queria só que a nossa audiência atentasse pelo seguinte, cara, se você tá passando por um problema desse, seja você o homem ou a mulher,
Primeiro passo, contar. E segundo, para quem vai receber a notícia, saber que não vai mudar da noite pro dia. Não vai mudar que da noite pro dia. Que é um É um trabalho, é um processo. né? Entendeu? Porque ali precisa alguma coisa ali ser curada. E uma ferida você não cura imediatamente, né? Boa. Você tem as dosagens certas, o medicamento certo para você colocar nas feridas. E a pornografia é a mesma coisa. São coisas que você tem que excluir da sua vida, é ponto de contato, a mulher entender que não tem a ver com ela a pornografia, tem a ver com ele, é um problema dele, só que ela está ali para Tem gatilhos, né? ajudá-lo, tem gatilhos, porque porque o nosso cérebro ele sempre vai buscar prazeres, né? Então, assim, algumas pessoas pulam para a pornografia quando estão estressadas, outros pulam para comida, outros pulam para compra compulsiva, e aí vai, porque o nosso cérebro ele quer o quê? Prazer. E prazer imediato. É igual você fumar um cigarro. A pessoa que fuma um cigarro está estressada, vou lá fumar um cigarro. Aí daqui a pouco fuma 2, fuma 3, fuma 4, daqui a pouco está fumando um maço. E aí o teu cérebro já acostumou com aquele maço de cigarro. Aí ele vai só aumentando as dosagens. Aí você vai ficando viciado e ficando preso naquilo ali. E a pornografia é a mesma coisa, entendeu? Aí acaba sendo uma fuga, né? Acaba sendo uma fuga, é isso aí. É um prazer momentâneo, né? Porque o cérebro não quer produzir, o cérebro ele não gosta de energia, entendeu? O cérebro ele não quer te dar energia, ele só quer te dar prazer. Então tudo aquilo que tem que gerar energia ele não quer. Então, por exemplo, não é da noite pro dia. Primeira coisa que nós fizemos, né, na época, nós tínhamos a Sky, né, a TV por assinatura, e aí eu peguei e falei para ela, bota a senha. Ela botou a senha. Beleza. Você acha mesmo que eu não fui tentar ver a senha? Mano, quando a coisa apertava, entendeu? E a abstinência, se aquilo ia lá no controle, deixa eu ver aí, botava data de aniversário, data de casamento, entendeu? E graças a Deus eu não conseguia acessar. Então, o que as pessoas não entendem, igual você falou, que é muito bom essa fala, que não é da noite pro dia. Porque a pornografia é igual a cocaína, cara. O primeiro estágio é o vício, o segundo estágio é a dependência do vício, entendeu? Certo. O terceiro estágio é você querer replicar aquilo dentro do casamento. Você quer que a sua esposa ou que o seu marido seja o que você vê naquela performance da pornografia. Ali, da pornografia. Você quer aquilo ali. Uma realidade imaginária, né? Exato. E cruel, né? Porque aqueles homens, aquelas mulheres ali, não tem a ver com o seu esposo ou com a sua esposa, né? Não é a vida real. São fantasias. E a pessoa que é viciada em pornografia, elas pegam aquelas fantasias, aquelas realidades que o cérebro delas imagina e eles querem aplicar no casamento. E dá ruim, né? Porque não adianta, não vai fazer. E os últimos estágios são os mais graves. Porque aí você quer fazer sexo a 3, entendeu? E a gente tratou de casais assim. Que estavam nesse estágio já. Já nesse estágio. Nesse estágio. Entendeu? Ainda mais hoje em dia que, infelizmente, né, esse tipo de conteúdo as pessoas têm normalizado. Né? Tem. O acesso é muito fácil. Então, entendeu? Fica mais complicado. E de 2020 para cá, depois da pandemia, a indústria pornográfica fatura cresceu ainda mais. Cresceu demais. E assim, William, eu sou muito claro, se você tem esse tipo de problema, procure ajuda. Procure ajuda, não abra mão de procurar ajuda, porque isso é sério. Pornografia causa uma massa cinzenta no cérebro e emburrecimento. Isso é muito sério. Você fica burro mesmo, entendeu? Causa uma massa cinzenta. A gente estudou isso, eu estudo sobre isso. Por quê? Caramba. Porque é grave. Então, primeiro, a comunicação, pra gente não sair daqui do tema. A comunicação, que a vida sexual. Por incrível que pareça, a procrastinação. Deixar para depois as coisas. Deixar sempre para depois. William, tem que arrumar essa cortina. Aí William, não, hoje tem podcast com o Luiz Carlucci, amanhã eu faço. Aí, a procrastinação, sabe, o deixar para depois, isso tá trazendo problemas terríveis dentro do casamento. Entendeu? Terríveis mesmo. A finanças, certo. Entendeu? O não saber lidar com as finanças. E isso aqui é um conceito nosso, tá bom? E o problema familiar. Quando você sempre leva o problema para a família. Entendeu? Sempre tem sai alguém ali do casal. Sai do casal e vai tentar ajuda com quem, na verdade, não tem a mínima percepção de mundo para te ajudar. E vai estar totalmente parcial, né, no meio da história, né? Um exemplo, se eu vou para falar com a minha mãe, ela vai estar
mais pro meu lado, se a Tati for falar com a mãe dela, vai estar mais pro lado dela. Tem um vínculo Então, emocional, pessoas- né? Isso. Tem um vínculo Tem um vínculo emocional. emocional, né? Isso. Então que não, acaba não sendo saudável se você quer que o seu Isso aí. casamento Dê Dure. certo, dure. funcione. Mas os 3 piores são esses aí: a comunicação, a vida sexual e a procrastinação. Porque a procrastinação tá ligada também nas finanças. Boa. Deixa eu fazer uma outra aqui que eu programei pra gente falar. Porque no casamento, aquilo que a gente já tá falando muita coisa do que tá aqui no script, a gente já tá falando na verdade. Né? Não, beleza. Então, e tem algo que é a expectativa um no outro. A expectativa um no outro. E a gente sempre quer cobrar do outro coisas que a gente não tá disposto a gente mesmo não tá disposto a fazer. Como é que funciona isso? Como é que vocês veem? O que vocês podem falar pra gente aí? Fala. E assim, em relação à expectativa, é muito ruim, né? Porque às vezes a gente coloca a nossa expectativa no outro e é injusto, porque o outro nunca vai suprir a nossa expectativa. Nunca vai suprir. Por mais que ele faça por mim, ele nunca vai suprir a minha expectativa. Por quê? Porque ele é falho como eu. Assim, eu a mesma coisa. Não vamos conseguir suprir a expectativa um do outro, entendeu? A gente precisa viver na realidade do momento, não nas expectativas que nós criamos um do outro. Temos que ter? Claro que temos que ter, mas não é 100%. Não posso colocar minha expectativa 100% nele, porque eu sei que ele vai falhar, entendeu? Condicionar o dar isso aí. certo É, na posição do outro. isso. Né? Porque o que que acontece? Quando vamos dar mais uma vez exemplos nossos. Quando eu decidi sair de Queimados, eu ouvi algo que ela não ouviu, da parte de Deus. Então, sem espiritualizar as coisas, mas sendo bem racional, mas através da fé. Eu ouvi algo que ela não ouviu. Deus falou comigo: olha, você vai sair daqui, eu vou tirar você daqui, você vai para um lugar que você ainda não pisou e pereré, pereré, pereré. Legal. Só que, como faz agora para arrancar ela de perto da mãe, de perto da família, entendeu? De uma vida que nós tínhamos aparentemente legal, tá? Nós tínhamos uma igreja relevante, entendeu? Uma igreja top, legal mesmo, uma igreja num bairro pequeno, mas que tinha uma relevância dentro do bairro, porque Deus fazia ter, não era pelo Luiz e pelo Certo. Luci. E aí Deus vira para mim e fala assim: olha, fecha a igreja. Eu falei: nunca vou fechar a igreja. Eu pergunto você: a igreja fecha? Não. Sim ou não? Não, não ia entender, não. Então, na nossa cabeça, não. Mas na cabeça de Deus, fecha, cara. Entendeu? Então, como eu vou falar para ela que eu vou fechar a igreja, porque Deus falou para fechar a igreja e nós vamos para um outro lugar? Então, assim, eu precisava muito que Deus falasse com ela. Certo. Entendeu? Então, precisava muito que Deus realmente ativasse isso nela, para que eu não tomasse uma iniciativa e que se desse errado, como deu. Entendeu? Teve coisa que deu muito errado, cara. Mas quando deu errado, Deus também tinha falado com Já ela. tinha falado com ela. Senão ela ia ficar naquela. Quem mandou a gente sair? E mesmo Deus tendo falado com ela, Esse pensamento vem. vinha. Será que foi Deus mesmo? Aí vem várias Mas coisas. assim, várias vezes. o que deu errado não foi o sair de Deus, né? Foi as atitudes, algumas atitudes que tomamos. Aí deu errado. Nesse momento, ela Nós- tá me acusando. Não, ó, nós tomamos. Né? Ela falou, mas eu sei que... Não, nós tomamos. É nós, não tem eu nem você, somos nós. Para que a coisa flua, tem que ser nós. Aí, diante do público, você fala que nós. É muito boa essa palavra. Ih, mudou o lado da sessão, hein? Boa, boa. Então, assim, deu muito errado, mas não foi pelo que Deus falou, o que Deus mandou a gente fazer, entendeu? Não, repete a pergunta de novo, só para eu... Não, não, está dentro da pergunta, dentro da né? Que é essa questão da gente esperar do outro. Expectativa. Né? A Legal, expectativa. expectativa, E aí foi o isso. que vocês trouxeram pra gente, né? Deixa eu ver se eu entendi tudo que vocês falaram também. Que a gente não deve apoiar, né? E aí entrou o que o Luiz complementou aqui falando sobre se ela talvez tivesse apoiado na tua decisão somente, ou melhor, na expectativa sobre você, num momento como esse de tomada de decisão, a coisa não ia, flui, né? Não ia fluir. Entendeu? A coisa não vai pra frente. Isso aí, legal. Agora eu entendi um pouco melhor a pergunta. Por exemplo, dentro desse contexto mesmo, a expectativa dela é o que ela mesma falou. Não estava em mim.
Exato, exato. Ela precisava também, porque o casal, eles precisam ter o pé no chão. Agora, não confunda, você que está nos assistindo hoje, não confunda pé no chão com ter medo de fazer algo diferente. Porque uma coisa é você ter pé no chão, outra coisa é você ter fé e acreditar que Deus vai colocar o chão. Antes de você colocar o pé, ou você coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, o que acontece às vezes? Esse fator criar expectativa no outro é completamente errado. Entendeu? Você tem que realmente saber para onde você está indo, quem você é, e o conhecimento entre os dois. Sabe? Eu já deixei de fazer muita coisa, e isso é muito legal falar, porque eu conheço minha esposa. Então, por exemplo, eu já preservei elas de assuntos. Sim. Sabe? Por conhecer. Então, eu sabia que se eu falasse para ela, ela não ia resolver. Seria 2 sem saber o que fazer. Entende? São 2 sem saber o que fazer. Então, não tem por que eu falar pra ela. Aí depois que eu resolvi, por que tu não me falou? Porque você não ia resolver, ia ser 2 preocupados. Agora já tá resolvido. Já tá resolvido. Tá ciente. Enquanto não era também resolvido, não deu pra resolver. Não, mas não deu pra resolver, agora já era e é assim. Então, assim, preservar, o conhecer um outro é muito importante para que você não crie expectativa infundada, entendeu? Que não vai dar certo. Dentro dessa questão ainda do criar expectativa, geralmente funciona assim, né? Um cria expectativa sobre o outro. Mas aí sempre tem um também, ou os dois, que ele sempre vai ter a percepção do seguinte: pô, mas eu faço de tudo. Mas eu faço de tudo, né? Dentro da nossa cabeça, tipo, eu faço de tudo pra agradar e parece que eu não tô fazendo nada. E eu acho que isso é meio recíproco, né? Eu acho que no final das contas, fica os dois nesse mesmo pensamento. Na verdade, Pode falar. O que é esse tudo? A gente recebe muito isso. Né? Eu faço tudo, já Não, fiz mas eu de faço tudo. tudo, já fiz de Mas de tudo. repente o teu tudo não é aquilo que ele queria, ou aquilo que ela queria. Entendeu? Você perguntou o que ele queria, o que ela queria, esse tudo. Aí faz de tudo, mas tudo o quê? Tudo na sua percepção, não na percepção do outro. Então, por exemplo, nós fechamos uma mentoria com E geralmente o nosso público, hoje até que tem bastante homem entrando em contato. Bastante, Tem muito mais. legal. Eu tô falando com você aqui, tem mensagem chegando aqui de homem aqui. Muito homem. Tem muito hoje homem em entrando em dia. contato, mas o nosso maior público são as mulheres, né? As mulheres que entram mais em contato. E aí, ela falava exatamente isso para mim. Mas eu já fiz de tudo. E aí eu levei uma metáfora para ela, que é o seguinte: imagine você numa floresta, e não é minha, eu vi, né, alguém falando, não lembro quem foi, mas eu vi. Imagine você estar numa floresta cortando árvore. E aí você está com um martelo e a outra pessoa está com serrote. Quem vai ter sucesso para cortar árvore? Quem está com serrote ou quem está com martelo? Quem tá com serrote. Quem está com serrote. Porque você está no mesmo lugar, mas com uma ferramenta errada. Então, esse teu tudo, de repente, a tua ferramenta está completamente errada. Agora, imagine que você está no mesmo lugar, cortando árvore, você está com uma serra elétrica e a pessoa com serrote. Quem vai ter sucesso? Serra elétrica. A serra elétrica. Porque os dois estão com a ferramenta certa, só que a sua ferramenta é mais avançada do que a outra. Então, às vezes, eu faço de tudo, esse teu tudo, a tua ferramenta está errada. Ou eu faço de tudo, a tua ferramenta está ultrapassada. Você precisa mudar de ferramenta. Certo. Entendeu? E casamento é assim. Eu faço de tudo. Mas, de repente, esse teu tudo, na percepção do outro, não é absolutamente nada. É verdade. É igual o homem, a mulher, neurologicamente, ela procura 3 P's no homem. Eu vou falar sobre isso? Não, essa aí vai ser nova pra mim. Na verdade, são 4, mas o quarto eu vou deixar as pessoas descobrirem. O quarto só na mentoria. Boa. Porque são 3 P's, neurologicamente, que a mulher procura no homem. Proteção, provisão e presença. Proteção, provisão e presença. Se a mulher não achar no homem proteção, provisão e presença, ela já esfria, ela perde a admiração. E o 4 P... Na mentoria. Na mentoria. Por quê? O que acontece? Aí o homem pensa o seguinte, que presença é ele estar em casa. E, mano, não é. Você pode estar presente sendo ausente. Você está presente, mas você não é presente. Você está presente, mas você está jogando videogame. Rapaz, o que tem uma galera de homem, meu Deus. Agarrado no joystick. Família.
Meu Deus. Cara, isso é muito sério, cara. Muito sério. É um outro tipo de vício. Isso aí é legal falar também. Cara, que eu tô ficando abismado. Os marmanjão, e eu não tenho nada contra videogame. Já joguei na minha época, que, cara, passou mais uns marmanjos, mano. Um PS5, não sei o que, cara, e não Vidrado, quer. né? Vidrado, não quer a mulher. Mas eu tô em casa, é melhor do que eu estar no botequim. É melhor do que eu estar na rua. É melhor do que eu estar na farra. A cabeça dos caras. Mas não é isso que a mulher não quer. Aí é um presente ausente. Certo. Entendeu? Ele tá presente, mas ele não é presente. Ele tá presente, mas tá mexendo no celular, tá jogando videogame, ou tá jogando joguinho, ou tá vendo futebol. Entendeu? Então a mulher, ela quer o cara, ele é a presença dele. Entendeu? O tempo de qualidade. Senta pra ver um filme, dorme, cara, mas senta pra ver um filme com a mulher. Entendeu? Então, esses 3 P's, quando a mulher não acha no homem, provisão. Não é só botar comida dentro de casa. E os camaradas acham que é só botar comida dentro de casa e dar o cartão de crédito para ela. Provisão não é isso não, cara. Provisão é você prover a comida dentro de casa, prover o cartão de crédito e prover o futuro. Boa. Vamos lá, vamos prover o que nós vamos fazer daqui a 5 anos. Se nós continuarmos fazendo o que a gente está fazendo hoje, daqui a 5 anos, como nós vamos estar como casal? Entendeu? É tomar atitudes que eu chamo de atitudes radicais. É de vez em quando você tem que dar um all-in. Esse o momento que a gente está hoje aqui, é o momento que nós demos um all-in. Entendeu? Nós saímos de uma situação para uma outra. Para um outro crescimento. Virou a chave totalmente e vambora. É um all-in. Cara, vamos fazer desse jeito. Eu sou apaixonado por carro, cara. Sou apaixonado. A gente sempre teve carro. E carro top, igual de carro importado, carro legal e tal. Cara, eu decidi não ter carro. Entendeu? Eu ando de Uber, eu ando de transporte público. Eu decidi não ter. Por quê? Por causa de um all-in. Por causa de um projeto de vida. Uhum. Entendeu? De certo que eu já tô meio de saco cheio já. Tá na hora de eu mandar esse carro logo. Mas, cara, são acho que uns 4 anos sem carro. Entendeu? E para quem sempre teve carro, é complicado. Sim, tá entendendo? imagino. Então, assim, mas porque eu decidi ser o provedor. Então, protetor, presença e provedor. E o protetor? Cara, o protetor é o que protege de tudo. Tudo mesmo. A mulher, ela anda do lado direito da calçada. Sempre. Entendeu? Nós estávamos num transporte, aí eu tô vendo o cara correr. Correndo pra caramba. Cara, o cara correndo. Agora, Uber. mas não tô nem falando desse, tô falando daquele que nós fomos descer, ele fechou a porta. E aí, dentro do transporte público, e aí você quase cai. Sim. Cara, foi o instinto protetor. Entendeu? Eu dei um grito com o motorista, eu falei, rapaz, tá maluco? Eu tô vendo que ele tá vindo, ó. E aí eu falei, rapaz, minha esposa cai aqui, mano. Você tá louco? Ele, não, desculpa. Eu falei, não, porque ele tava mexendo no celular. Tá entendendo? Então, a mulher, ela foi feita para ser protegida. Exato. Agora, existe casos e casos. A mulher que é viril, vocês sabem o que é viril, emasculado. Fala que sabe para não ficar mal. Fala, não, não, eu tô aqui pra aprender, rapaz. Eu tô aqui pra aprender, manda. Porque assim, manda que a gente aprende. Quando a mulher é viril, o marido tem dificuldade de ser um protetor. O que é a mulher viril? É aquela que ela bate no peito e fala, cola em mim que você brilha. Isso não é papel dela. Uhum. Ela tá errada. Okay. Então, mulher, se você faz isso, tá errada. Não é esse teu papel. É porque meu marido não faz assim. Claro, ela sempre fez. Entendeu? Então, a mulher viril é a falta de comunicação. Ela atrapalha o marido. Por que ela é viril? Oi? Ela atrapalha o desenvolvimento masculino do marido. Isso. Entendeu? Por quê? Mas por que ela é viril? Porque ela foi criada, que mulher não tem que dar mole para homem, entendeu? Que viu a mãe, de repente, apanhar do pai, uma sequência de coisas. Aí ela atrapalha o marido ser macho. Agora, dentro disso aí, a gente vive hoje numa geração que, por conta do feminismo, talvez, ou de uma narrativa... Esse empoderamento que a mídia... Isso, exatamente, Lucia, exatamente onde eu quero chegar. Eu acho que esse tipo de homem tem se multiplicado, né? Que baixa a guarda e a mulher... As mulheres crescerem. Só que no final dá errado. Não, sempre dá errado. Dá, porque elas que botam uma máscara, uma capa de Mulher Maravilha, de super mulheres, né? Mas no fundo, são mulheres vazias. Continua precisando dos 3P. Precisa. Precisa. Porque é neurológico. Chega um momento que exato. cansa. Entendeu? Por exemplo, o
que eu falei das três coisas que a mulher procura no homem. São os 3P: proteção, provisão e presença. O quarto só na mentoria. E o homem procura na mulher também. Não são 3Ps, mas são 3 coisas que o homem procura na mulher. Primeiro, coração ensinável. Neurologicamente, o homem procura uma mulher de um coração ensinável. O que é a mulher do coração ensinável? É a mulher da Bíblia. As mulheres, às vezes, as evangélicas querem, não, eu quero ser a mulher de Provérbio 31. Provérbios 31. Eu quero ser a mulher de Provérbio 31. Pô, vai ver quem é aquela mulher. Pô, aquela ali, rapaz. Mano, aquela mulher ali, se você conseguir ser, a mulher conseguir ser 10% daquela mulher de Provérbio, ela É ganhou o bom casamento. demais. Entendeu? Então, o homem procura a mulher de coração ensinável, a mulher que esteja disposta a aprender ou desaprender para aprender. Isso é ter um coração ensinável. Entendeu? Uhum. O homem procura na mulher, neurologicamente, uma mulher que é feminina e não feminista. Boa. Entendeu? Uma mulher viril, ela tem dificuldade de ser amada, porque ela não consegue ser feminina. Entendeu? Uma mulher Aham. viril, Ela tem medo de se mostrar frágil, né? Ela acha que é ser frágil. E não é, e não tem a ver com tem a fragilidade. ver com fragilidade. Entendeu? Não tem a ver. Tem a ver com uma essência que ela Isso. Ela desenvolveu criou. erroneamente. Entendeu? E terceiro, é a parte sensual. O homem procura na mulher uma mulher que é sensual para ele, entendeu? É uma mulher que a gente fala de autoestima, e ontem mesmo tá falando com um mentorado. Uma mentorada. Ela acha que a autoestima é o cabelo dela que é bonitão, os cílios que é enorme, o batom, o botox, aquelas coisas. E a autoestima não tem nada a ver com isso. Tá? Aham. A gente conhece pessoas, nós temos alguns mentorados empresários, né, que bem-sucedido, que a autoestima está lá embaixo. Porque a autoestima tem a ver com o seu interno. Entendeu? Certo. E aí, uma mulher com baixa autoestima, ela não consegue ser sensual. Ela não consegue sensualizar o marido. Sabe? Ela acha que já está casada, então, filho, roer o osso, né? Como é que é? Comeu a carne, agora você vai ter que roer o osso, entendeu? E aí ela não sensualiza, ela em casa ela não tá maquiada, entendeu? E homem, vocês já devem ter ouvido isso, homem é o que vê, mano. É visual. É visual, mulher é o que ouve, homem é o que vê. Então você pode estar ali vendo o jogo. Se a sua esposa passar com uma roupa íntima, cheirosa, sabe? Só naquele, né? Os filhos já dormiram, né? Vamos acreditar nisso. Aí tu tá ali vendo o jogo ali e tal, ela passou e você não teve nenhum tipo de atitude, você tem algum problema. Não, Certamente. tem algum problema. Por quê? Porque o homem é visual, mas tem mulher que não sabe sensualizar. Entendeu? Então o homem procura uma mulher sensual, coração ensinável e feminina. Eu vou aproveitar essa tua fala, Luiz, para levantar uma outra bola, Pode levantar. que é... Porque eu vejo muito isso que eu vou falar agora. E vocês devem ver também. Obviamente, a gente está tratando aqui de um estereótipo, de uma situação específica, né? Vamos pegar esse que o Luiz acabou de falar, um exemplo da mulher que não... depois do casamento, ela não cuida dessa feminilidade dela, dessa parte sensual, que ela se relaxa. E aí, o que eu acabo vendo muitas das vezes? E eu não tô nem falando de dentro da igreja, isso acontece até mais fora. Casamento ruim, não só por isso é um elemento, né? Não é isso que acaba com o casamento, óbvio, mas isso é um elemento. E aí, o casamento ruim acaba. E aí, quando acaba, essa mulher volta a ser sensual. Não. Isso é Acontece direto. direto. Então, assim, eu queria ouvir vocês. Direto. Tanto homem quanto mulher. Que eu já vi homem também fazer a mesma Não se coisa. separa, a primeira coisa que eles fazem é ir pra academia. Academia. Aí muda cabelo. Muda tudo. Perde peso. Isso aí. Muda tudo. Muda tudo. Mas Entendeu? é pra quê? Pra tentar levantar a E, autoestima. na Por verdade, quê? Porque é uma separação e um rompimento, né? A separação é um luto, é uma dor que você precisa fazer alguma coisa para sanar aquela dor. E geralmente eles vão para academia. Então isso é um refúgio para aliviar a dor. Né? sim. Isso aí. Isso aí, na verdade, eu chamo de sofisma. É uma mentira do cérebro. Entendeu? Tá. Sofisma. Não é uma verdade. Tá? Então, eles querem demonstrar algo para o outro, que eles estão até bem. Entendeu? Não, Certo. bem. Separei aí. Aí o que você perdeu? Tá por dentro, tá podre, sepulcro caiado.
Entendeu? Por dentro tá arrebentado. Que recado vocês poderiam dar, cara? Assim, porque eu levantei essa bola justamente pra gente poder falar com essas pessoas, porque eu vejo isso, é exatamente como você tá falando, Luiz. Por dentro, porque eu não tenho como uma separação. Óbvio, a gente não tá falando aqui de relacionamentos abusivos. Sim, Não, isso, claro que não. A gente não tá falando sobre isso, né? Isso. Relacionamento abusivo é relacionamento abusivo. Quando chega numa fase de até mesmo acontecer um crime, é um crime, tem que ser tratado como crime. Aí, A gente tá falando de casamentos que tem crise, Tem como crise, qualquer problemas. casamento Isso. tem. Ponto. E aí, dito isso, o que vocês poderiam dizer, por isso que eu levantei essa bola, essa pessoa que ela tá buscando esse refúgio, talvez em fazer uma academia, talvez em mudar o cabelo visual, fazer uma dieta, perder peso, mas por dentro ela continua sentindo aquela dor. O que vocês poderiam falar para essa galera? Pode falar até direto para nossa audiência, um conselho, enfim, para que a gente possa levar realmente uma mensagem positiva aí, pessoal. Eu falo primeiro, depois você fala? Fala. Tá. Primeiro, não se separe. Boa, Não se boa. separe. Não se separe. Ah, não tem mais jeito? Tem. Tem jeito, Busca ajuda, sim. né? Busque ajuda. Tem jeito, sim. E outra coisa, cuide do seu emocional, sabe? Sabe o que é autoconhecimento? É quando você se descobre e pratica aquilo que você se descobriu. Autoconhecimento não tá na moda. Ah, eu descobri que eu sou procrastinador. Faça o que agora com isso? Deixa de ser procrastinador. Então, se você está nessa fase que se separou e agora tá aí querendo bancar uma de bela, de belo, bonito, bonita, mas por dentro tá, sabe? Eu vou usar essa palavra para você e não se ofenda com isso, coloca amor nas minhas palavras. Mas talvez você tá podre por dentro. Então, você precisa ressignificar. Dar um novo significado nas dores que você tá interna. E aí, descubra as 3 pessoas que você mais ama. Se você não está incluso, nessas 3 pessoas, o problema sempre foi você. E aí você tem que ressignificar para você poder realmente, porque senão você vai destruir o outro relacionamento. Aí vai arrumar outro e vai destruir o outro também, porque o problema não está no outro, está em você. Então o recado que eu dou, ressignifique. Primeiro, não se separe. E se isso aconteceu, ressignifique. Seja você, busque a sua identidade. Porque com a sua identidade você vai conseguir romper essa barreira aí. Maravilha. Reafirmando, não se separe, porque o amor, ele não morre, ele só precisa de saúde. Então, se o amor está se esfriando, busque ajuda, busque regar esse amor, busque criar novos hábitos, novas conexões emocionais com o seu parceiro, com a sua parceira, para que vocês não cheguem nesse ponto de destruição, porque quando um relacionamento acaba, não separa só o marido e a mulher, mas rompe também a vida dos filhos, trazendo insegurança, baixa autoestima, problemas emocionais, várias crises de ansiedade que gera na vida dos filhos. Então, não se separe, busque ajuda, porque eu sou dessa tese que o amor, ele não morre, ele só precisa de cuidado. Legal, ótimo. Cara, assim, essa é a mensagem que a gente quer passar, Isso. e saber que existe sim. Tem um outro exemplo que eu gosto muito de dar no casamento, né? Por exemplo, se a gente tem um carro e estoura ele num poste, num muro, deu PT, a gente não larga ele lá, cara. Não lá. Não larga. A gente vai pegar aquele caco todo, vai levar pra onde quer que seja, nem que seja pra vender o caco, né? Por que a gente faz isso com o nosso casamento? Quando Exatamente. muitas das vezes deu PT. Aí algum jeito tem. Você não troca de carro, né? Você busca consertar Exato. ele. E relacionamento não é trocar de pessoas, é mudar de comportamento. Lucy, você falou tudo agora, você levantou a bola pra mim aqui, que é a que eu queria. Como que a gente faz? Já que a gente entrou nessa vibe, a gente já tem que caminhar para finalizar, infelizmente. Mas já que a gente tá nessa vibe aqui a gente entrou nessa questão dessa mensagem, não separe. E quando a gente fala isso, a gente fala seja por conhecimento porque a gente está aqui com profissionais da área, seja por conhecimento bíblico, seja por N áreas que a gente diz isso. Sabemos que é fundamental esse não separar, mas a gente sabe que o casamento ele entra em crise, ele tem crises, ele tem problemas, todo casamento tem. Quem disser que não tem, tá mentindo. E aí, quando o casamento tá nessa crise, o casamento tá na crise,
Como fazer para restaurar essa admiração pelo outro, esse amor que está adormecido? Como fazer para que isso floresça novamente? Pô, a gente costuma falar para os nossos mentorados para eles primeiro trazer à memória o que fez eles se casarem, né? O Legal. amor do início, o primeiro amor, né? A gente sabe que não vai ser o mesmo, mas a gente acredita e ensina que vai ser melhor. No momento que você muda os seus hábitos, no momento que você investe um no outro, para que esse amor verdadeiramente ele não acabe. Por quê? E mudar os nossos comportamentos, porque eu não sou a mesma de 30 anos atrás. Eu mudei e ele também mudou. E a nossa vida é assim, né? São ciclos, são Uhum. fases, e a gente vai mudando conforme as fases, conforme os anos vão passando. E conforme os anos vão passando, a gente também vai ressignificando toda a nossa história, toda a nossa dor, todos os nossos entendimentos e buscando conhecimento, para que cada dia o amor ele cresça mais e mais. Então trazer à memória aquele primeiro amor, como tudo começou, Isso aí. né, porque tá ali dentro, né. Tá ali dentro. E assim, completando o que ela está falando, é identificar com clareza o problema. Você não muda o que você não sabe. Então, você tem que identificar qual o problema. Eu recebi várias mensagens hoje aqui, e aí uma das pessoas que passou mensagem, ele falou assim: pô, cara, nós não separamos, minha mulher foi embora ontem. Eu falei: ela foi embora por quê? Ele falou: não sei. Eu falei: a única pessoa que sabe é você. Ou então eles falam assim, do nada foi É, do embora. nada. Nada Não, do acontece nada do foi nada, embora. né? Não foi Entendeu? do nada. Aí eu falei aí ele falou assim: pô, cara, não sei. Eu falei: a única pessoa que sabe porque ela foi embora é você. E se você não descobriu por que ela foi embora, não tem como restaurar. Aí ele: ah, pô, eu vacilei, eu era envolvido com drogas, eu isso, eu aquilo. Então você sabe por que ela foi embora. Então, assim, como restaurar uma crise? Identifique qual a crise. Tem que identificar. E Identificou? tem que ser honesto, né, cara, consigo mesmo, né. Clareza, Muito, né? muito. É isso aí, tem que ter É a clareza. clareza. Um casamento, ele não é restaurado sem clareza, Sem verdade, sem né? verdade. Tem uma ferramenta que nós aplicamos, que essa ferramenta não é nossa, mas eu adaptei ela para o nosso trabalho, que é a metáfora do oceano azul, sabe? Então é um casamento com propósito. Mano, no casamento com propósito, que nós aplicamos essa ferramenta, você descobre com clareza pra onde tu tá indo de verdade. Quem você é hoje, quem você foi. Porque para nós obviamente que estudamos e só fazemos isso é simples, para as pessoas não. Mas se você se permitir, pô, o que é voltar ao primeiro amor? O que é voltar 30 anos atrás quando eu conheci essa mulher, cara? Entendeu? É Manda trazer pagode. mano, lá no pagode, entendeu? Aquela preta bonita lá sambando, cara, eu trago isso na memória, não tem como eu não me, sabe, Se se conectar de conectar novo, de né? novo, entendeu? Então tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. E ser sincero, ter clareza. Qual é a crise? É por quê? Entendeu? Você não Agora, muda o que você não conhece. a gente tem que voltar, tem que ter clareza, ser honesto. E eu concordo muito contigo quando você fala, não tem como a gente não se reconectar quando a gente volta lá Uhum. atrás. Agora, tem algo que às vezes é uma barreira. E aí eu quero saber se vocês têm uma forma para a gente Quebrar essa Furar essa ver barreira. que possa ser revelado fora da mentoria. Vocês têm, eu sei que vocês têm. Porque às vezes a pessoa ela quer voltar, ela quer trazer à memória aquilo Mas que não está lá atrás, consegue. mas não consegue por conta das feridas que geraram essa crise. E às vezes a gente fala em ferida muitas vezes pensando só em adultério e traição, mas tem muitos outros tipos de ferida que às vezes trava realmente aquilo ali, da pessoa conseguir se reconectar lá atrás. Como é que a gente pode vencer isso aí? Então, posso falar? Pode. Eu vou responder fazendo uma pergunta, tá? Uhum. O que é mais importante? Presente, passado ou futuro? Presente, Por quê? que é o que eu tenho hoje. Futuro existe? Não, Me prova. sei te provar. Ok. E você acredita que a grande maioria das pessoas acredita que o mais importante é o presente? Sim ou não? Eu acredito que a maioria vai falar que é o futuro. Ok, mas você, na sua tese, o mais importante é o Na presente. minha tese, Isso, então. Aí está o erro.
o mais importante é o passado. Como a pessoa vai ressignificar tudo isso? Como é que ela vai... Respondendo a tua pergunta, como é que a gente vai furar isso? Entender que o mais importante é o passado. Passado resolvido, futuro decidido. Enquanto eu não resolvo o meu passado, eu não vivo o meu presente. Alcancei. Pegou? Peguei. Então, assim, se você não resolver as pendências do teu passado, seja ela o que for, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, tem que desbloquear isso. Nós aprendemos na escola que existe presente, passado e futuro, mas o futuro não existe. Às vezes, né? Não existe. Não tem como você provar que o futuro existe. Não existe. O futuro é hoje. Não. O futuro não existe, tá? O presente é hoje, ok? Mas hoje você vive... O que você faz hoje está totalmente ligado ao seu passado. Se o teu passado é resolvido, você resolveu o teu passado, você montou um podcast, está aqui arrebentando e vai explodir o teu podcast. Amém? Amém. Se nós estamos aqui, porque nós resolvemos o nosso passado. Então, como é que eu faço, Luiz, para furar essa bolha? Entenda que o mais importante é o seu passado. E o que a gente acaba fazendo é botar pedras em cima sem resolver. Sem resolver. E aí não tem como. Só para completar. Pode completar só? Pode. Existe nós chamamos de janela killer no nosso cérebro. Já ouviu falar ou não? Janela killer? Não, já ouviu falar? Não. Então, a janela killer é onde fica armazenadas as nossas dores, onde fica armazenados os nossos sentimentos ruins, entendeu? Na janela killer no nosso cérebro. O que o nosso cérebro faz? Ele não quer produzir energia, ele quer dar prazer. Tá. Então, para produzir energia, tá? Ele não pode visitar a janela killer. Porque ele visita a janela killer, ele vai ter que visitar a janela killer para ressignificar, vai produzir energia. E ele não quer produzir energia, ele quer dar prazer. Então ele visita a janela killer, traz coisas ruins do passado e coloca no teu presente. E você fica preso. Sem resolver. Sem resolver. Então, passado resolvido, futuro decidido. Eu não resolvi o meu passado, eu estou visitando a janela killer e estou trazendo para o presente. Visita a janela killer e trago para o presente. Você fica é onde as pessoas entram em depressão. Tá. Entendeu? Então, quando eu resolvo, e tem a janela light. O que é a janela light? É exatamente as coisas boas do seu passado. Então, tem uma ferramenta que a gente aplica que é formidável. É fazer o casal ir para o passado quando eles casaram. Primeiro beijo, a primeira noite de sexo, sabe? Aquela coisa gostosa. Quando eles vêm para o futuro, para o presente, eles trazem isso. Mano, e as sensações vêm junto. As sensações vêm junto. O nosso corpo corresponde às sensações do nosso cérebro, né? Se o nosso cérebro está emitindo as conexões neurais boas, gostosa, o nosso corpo vai sentir aquilo ali. Então não tem como não viver, né? Cara, sensacional. Infelizmente a gente tem que acabar, meu Deus do céu. Eu tinha mais umas 67 perguntas. Eu acho que... Vou ter que contratar essa mentoria. Cara, muito bom. Infelizmente a gente tem que realmente acabar. Finalizar aqui esse bate-papo. Para você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que você aprendeu muito. Esse aqui acho que fechou com chave de ouro, hein, cara? Acho que fechou essa dica agora. Fechou com chave de ouro. Se você está numa crise... né? Só pra gente resumir aqui, se você está numa crise, resolva o passado. E aí vai ser necessário trazer à tona essas situações desagradáveis para resolvê-las, não para vivê-las novamente. Isso aí. E aí é a dica que eu quero te dar aqui, ou melhor, reforçar o que a gente já tem falado, eu quero reforçar, porque é difícil, né? A gente ter conversas difíceis é difícil. Isso. Ninguém quer. Mas a conversa difícil salva o casamento. Salva o casamento. E aí, se você, como todos têm, eu tenho, né? Todo mundo tem dificuldade para ter conversas difíceis. Se você tem esse tipo de dificuldade, você pode tentar e aí, poxa, mas eu não consigo. Pede ajuda. Isso aí. É para isso que tá aqui o Luiz, a Lucy. É um casal que, como já foi falado aqui, já subiu o Everest, já desceu, já subiu de novo, já desceu, e por aí vai subir mais umas vezes e descer, e fazendo esse trajeto. E por que a gente está falando isso? Já passou por tudo ou quase tudo que a gente já passou, vocês estão passando, e vão poder ajudar
cada um de vocês, cada casal, cada família, a manter o seu casamento de pé. Porque o casamento, ele é difícil, muito difícil. Mas é outra coisa que eu costumo dizer também. Ele é muito difícil. Talvez seja a coisa mais difícil do mundo. Mas também é a melhor coisa do mundo. Também é a melhor coisa do mundo. Com certeza. O grau de dificuldade de se ter um casamento saudável é diretamente proporcional ao quanto é bom ter um casamento saudável. Ou seja, todo esforço vale a pena. Todo esforço vale a pena. Eu vou abrir para vocês dar o último recado de vocês. Fala para aquela câmera lá, se quiser dar mais um recado aí para nossa audiência, deixar os arrobas de vocês, os projetos de mentoria. Pode ficar à vontade aqui para falar e divulgar o trabalho e falar com a galera. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, William, a sua esposa, né? É um prazer mesmo estar participando Prazer com vocês, nosso. tá bom? A Baixada é nossa cria, né? Nós saímos da Baixada, então eu acredito muito nesses projetos, tá bom? Então que você continue crescendo, prosperando. Pessoal, Amém. segue aí, tá bom? Segue o Baixada Pod. Baixada Pod, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês. E o recado final que eu tenho para você é: olha, eu venci cocaína, bebida, pornografia e 3 falências. Criei 2 filhos que estão casados, muito bem casados, e hoje eu ensino casais a romperem, a ter um casamento tríplice, que é estruturado, saudável e próspero. Se eu conseguir, você também consegue. Então, Maravilha. assim, não acredite que é o fim. Não, não é o fim. Busca ajuda, tá bom? Se você quiser a nossa ajuda, você não paga nada para você saber como funciona a nossa mentoria. Vai aí no nosso Instagram, clica no link da bio. Você não paga nada para saber como funciona, tá bom? E nós somos muito flexíveis. Os valores que você investe cabem no bolso. E outra coisa, mas está muito difícil. Escolha o seu difícil. Porque eu ouvi uma palavra e eu termino com ela, William. Escolha a pressão que você quer viver, ou a pressão que você não quer vai te escolher. Então, a pressão que eu vivo hoje foi eu que escolhi. Eu escolhi viver desse jeito. Então, é fácil manter um casamento de 30 anos? Para mim, hoje é. Mas nem sempre foi fácil. Então, se para mim está sendo fácil, para você também. E é isso. Quero agradecer por estar aqui com vocês dois, num casal aí bonitos, né? Amém. Maravilhosos aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer aí a Baixada Podcast, que tem um projeto maravilhoso que nos trouxe aqui. Nossa. Rapaz, olha o homem botando E dizer para vocês que estão nos ouvindo, não desista do seu casamento. Se você está passando por alguma crise, busque ajuda, mas não desista, porque o casamento é instituição divina, foi a primeira instituição que Deus criou, foi o casamento. Famílias saudáveis precisa existir nesse tempo e não deixe que a sociedade mate o teu casamento. Não deixe que a sociedade mate o plano de Deus nesta terra, porque um casamento saudável é uma geração saudável, é uma igreja curada. E que Deus abençoe a vida de vocês. Nossa. Posso só mandar um recadinho rapidinho? Claro. Quero mandar um abraço para todos os nossos mentorados, tá bom? Nós temos mentorados em Portugal, pessoal aí dos Estados Unidos, Massachusetts, tá bom? Um abraço para vocês. Londrina, Paraná, Espírito Santo, Vitória, BH. Ó, vamos estar em BH esse mês, a semana que vem. Calma, gente. Semana que vem nós vamos estar em BH, tá bom? E na outra semana também, fazendo lá o nosso jantar de casais, tá bom? E um abraço e um beijo para nossa igreja maravilhosa, Fleet Church, tá bom? Ali na Barra da Tijuca, Coronel Pito Corrêa, 99, nosso pastor Fábio Figueiredo e Renata Figueiredo, é isso. Maravilha. Luiz, Lucy, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente aprendeu aqui que casamento não se trata de 2 pessoas perfeitas, mas se trata de 2 pessoas dispostas a fazer dar certo. Finalizando aqui, mais um Baixada Podcast. Siga a gente no Instagram, @baixadapod.ofc. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá bom? Que você vai estar ajudando muito a gente. Faça contato com a Planejados 8mm, ok? Que eles vão poder abençoar a vida de vocês. E é isso. Porque a Baixada pode, você pode, nós podemos.